Vamos relembrar, né, o que a gente falou na última semana, que foi sobre a classificação dos carbonos. Então, o carbono ele pode ser classificado como um carbono primário se ele estiver ligado com até um outro átomo de carbono. Normalmente são os que estão nos extremos das cadeias. Então, esse carbono aqui só está ligado com esse, é um carbono primário. E esse carbono aqui também só está ligado a esse outro carbono aqui, também é um carbono primário. O carbono secundário é aquele que está ligado a dois outros átomos de carbono. Então, esse é um carbono secundário porque ele está ligando com esse e com esse aqui. Esse aqui também é um carbono secundário, porque ele também está ligado com esse e com esse outro carbono aqui. O carbono terciário, ele vai estar ligado com três outros átomos de carbono. Então, esse carbono é terciário porque ele está ligando com esse outro e mais esse outro aqui embaixo. O carbono quaternário vai estar ligado a quatro outros átomos de carbono. Então, esse é um carbono quaternário, porque ele está ligando uma, duas, três, com quatro outros carbonos. Então, vamos ver um exemplo aqui de classificação de carbono. Esse primeiro carbono aqui, com a numeração 1, é um carbono primário, porque ele só está ligado com esse outro átomo de carbono aqui. Já esse aqui do meio, ele está ligando com 1, 2, 3, 4. Então, o segundo carbono é um carbono quaternário. O carbono número 3, ele está ligado a 1, 2 outros átomos de carbono. Então, é um carbono secundário. Não importa que ele está ligando duas vezes aqui, fazendo uma ligação dupla, que eu só vou contar com quantos carbonos ele está ligado. 1, 2. Então, o carbono número 3 é um carbono secundário. O carbono número 4, ele está ligado com 1, 2, 3 outros átomos de carbono. Então, é um carbono terciário. Começando agora para a gente entender, né, a classificação das cadeias, a gente saber qual o significado de um heteroátomo. O heteroátomo é um átomo diferente de carbono e de hidrogênio, né, que são os mais comuns nas cadeias, e ele pode aparecer aí no meio dos átomos de carbono, como por exemplo o oxigênio e o nitrogênio. Pode acontecer um enxofre, né? Ele está entre átomos de carbono aqui, quebrando a minha sequência carbônica. Então, aqui eu tenho um heteroátomo, é esse oxigênio aqui. Cadeia aberta, acíclica ou alifática. Então, a cadeia aberta, ou a gente pode chamar de acíclica ou alifática, ela tem dois extremos livres, né? Ela tem extremos livres aqui, sem fazer mais ligações. Então, ela é aberta. Eu sei onde ela começa e sei onde ela termina. Aqui eu também tenho, né, dois extremos livres, sei onde ela começa e sei onde ela termina. Então, eu tenho exemplos de cadeias abertas. A cadeia fechada, ela vai formar um ciclo. Então, a gente também pode chamar de cadeia cíclica. Ela forma um ciclo onde eu não sei onde ela começa e nem onde termina. Eu não tenho extremidade livre aqui. Ó, forma um ciclo onde a gente não sabe onde começa e nem onde termina. A cadeia mista, ela tem uma parte fechada e uma parte aberta. Então, ela forma um ciclo, mas tem aqui um extremo livre. A fechada e aromática, ela vai possuir pelo menos um anel benzênico ou a gente pode chamar de anel aromático. O que é esse anel aromático? É um ciclo com 6 átomos de carbono, onde eu tenho ligações duplas alternadas. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Como a gente não tem posição exata para essas duplas ligações, a gente pode escrever ela dessa maneira aqui, onde essas duplas ligações podem estar em qualquer lugar aqui no meu anel. Então, essa estrutura é chamada de benzeno, ou anel aromático, e
esse ciclo aqui no meio indica ligações duplas alternadas. Então, aqui eu tenho, né, um anel aromático, um anel benzênico, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Então, são cadeias fechadas e aromáticas. A cadeia aberta, a cíclica ou alifática, né, ela pode ser classificada ainda em normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. A gente vai ver essa classificação de cada uma aqui a seguir. A cadeia normal, ela só contém átomos de carbono primário e secundários na sua estrutura. Então, ó, primário, que está ligado com um só, esse é secundário, que está ligado com 2, secundário, secundário e primário. Então, é uma cadeia normal. É como se a gente pensasse numa árvore, né, onde eu tenho o tronco dela, não tenho galhos. Já a cadeia ramificada, ela vai ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Ó, terciário está ligado com 3 outros átomos de carbono, e quaternário se ela tivesse ligada a mais um outro aqui. Então, eu vou pensar, né, o tronco da árvore, começa a sair os galhos. Então, eu tenho ramificações. Cadeia ramificada. A cadeia ela pode ser homogênea ou heterogênea. A cadeia homogênea, ela tem uma sequência de átomos de carbono e hidrogênio, e somente isso, né? Eu não tenho nenhum outro elemento diferente aqui que atrapalhe essa sequência de carbonos. A heterogênea, ela possui aqui um heteroátomo, onde eu tenho aqui o oxigênio, quebrando a minha sequência de carbonos. Cadeia saturada e insaturada. A cadeia saturada, ela só possui ligações simples entre os átomos de carbono. O que é uma ligação simples? É aquela com um tracinho só. Estou fazendo uma ligação compartilhada apenas, onde eu pego um elétron de cada átomo aqui, ó, para compartilhar. Já a insaturada, ela vai possuir alguma ligação dupla ou ligação tripla entre os átomos de carbono. Aqui eu tenho uma ligação dupla, ó, estou ligando 2 vezes um carbono com o outro. Então, a ligação dupla é uma insaturada. Então, vamos ver exemplos de classificação das cadeias. Como a gente falou, a gente vai classificar de acordo com 4 critérios. Se ela é aberta ou fechada, né? Se ela é normal ou ramificada, se ela é homogênea ou heterogênea, ou se ela é saturada ou insaturada. Então, voltando a lembrar aí, cadeia aberta, ela tem início e tem fim, ou seja, tem extremidades livres. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma cadeia aberta. A cadeia normal, ela só possui carbonos primários e secundários. Então, primário, secundário, secundário, secundário e primário. Então, a cadeia normal. Cadeia homogênea, só tem átomos, ligações, né, entre átomos de carbono. Não tem nenhum elemento diferente quebrando a sequência. Então, essa cadeia também é homogênea. Saturada, só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Outro exemplo, essa cadeia aqui, ela também é uma cadeia aberta, porque ela tem extremidades livres, não forma um ciclo. Ela já não é mais normal, né? Ela é ramificada, porque eu tenho um carbono terciário aqui, ó. Ela é homogênea, porque eu não tenho nenhum elemento diferente aqui, quebrando a sequência dos carbonos. E ela é saturada, porque eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono. Outro exemplo, essa cadeia também é aberta, ou acíclica, tem início e tem fim. Ela é normal, porque eu não tenho carbonos terciários ou quaternários. Para eu contar carbono terciário ou quaternário, é só ligação com carbono, tá? Aqui eu só tenho hidrogênios. Então, ó, esse só está ligado com um carbono, esse só está ligado com um carbono, são carbonos primários. Então, ela é normal. Ela é heterogênea porque eu tenho um heteroátomo, eu tenho oxigênio aqui, ó, quebrando essa sequência de carbonos. E é saturada porque eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono. Exemplo 5. Essa cadeia também é aberta ou acíclica,
ela é ramificada, porque eu tenho um carbono terciário aqui. Ela é homogênea, porque eu não tenho nenhum elemento diferente de carbono quebrando a sequência aqui de carbonos. Ah, mas tem um cloro aqui no final. O cloro ele não está quebrando a sequência de carbonos, ele está no início ou no final aqui da cadeia, que não atrapalha aqui essa sequência. Então, eu ainda classifico ela como homogênea. E é insaturada porque eu tenho ligação dupla e ligação tripla entre os átomos de carbono. As cadeias fechadas, ou cíclicas, a gente pode classificar ainda entre alicíclicas ou aromáticas. A alicíclica seria a cadeia fechada normal, né? Ela são as cadeias, né, que não possuem um anel aromático. E a aromática, né, ela vai possuir o anel benzênico ou anel aromático. As alicíclicas a gente pode classificar do mesmo jeito, né, que a cadeia aberta, se ela é saturada ou insaturada, e se ela é homocíclica ou heterocíclica, que também é parecido, né, com homogênea ou heterogênea. Só que como ela é fechada, a gente vai colocar homocíclica ou heterocíclica. E as aromáticas, elas podem ser mononucleares, onde a gente tem apenas um anel aromático, e polinucleares, quando ela tem mais do que um anel aromático. E esse anel aromático ele pode ter núcleos isolados ou núcleos condensados. Então, vamos ver aí a cadeia alicíclica, porque é uma cadeia fechada, né? Sem ter o anel aromático. Essa é saturada, porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono. E essa é insaturada, porque ela tem uma ligação dupla aqui entre os átomos de carbono. A simplificação dessa cadeia fica dessa maneira. 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4. Para a gente simplificar, a gente vai fechar o desenho do jeito que está aqui. E coloco a ligação dupla onde ela estava. Né? São 4 átomos de carbono, então um ciclo com 4 pontas, um quadrado. 1, 2, 3, 4. Ligação dupla aqui. Homocíclica ou heterocíclica? A homocíclica, ela não tem nenhum elemento diferente de carbono na cadeia. Já a heterocíclica, ela tem um elemento diferente aqui, ó, um heteroátomo, no caso o oxigênio, quebrando essa sequência de carbono. A aromática ela pode ser mononuclear ou polinuclear. Mononuclear porque ela só tem um anel aromático, ou polinuclear porque tem mais do que um anel aromático. Aqui nesse caso a gente tem 3. A aromática polinuclear ela pode ter os núcleos condensados, ou seja, elas compartilham, né, ligações aqui. Então, seria como se fosse uma ramificação da outra. Esse desenho é a simplificação desse aqui. Como a gente já falou, as ligações duplas alternadas elas podem ser escritas na forma do anel. Então, ó, tem um ciclo com 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as ligações duplas alternadas, que eu posso desenhar dessa maneira. Então, aqui eu tenho a simplificação dessa cadeia aqui, forma simplificada, que é um anel polinuclear, né, uma aromática polinuclear, com os núcleos condensados. E aqui a gente tem um exemplo de uma polinuclear com núcleo isolado. Aqui a gente tem um exemplo de uma polinuclear com núcleos isolados. Porque aqui entre uma cadeia e a outra, a gente ainda tem um átomo, a gente tem um carbono aqui, né, que separa esses dois núcleos aqui. Então, vamos ver exemplos de classificação de cadeias fechadas. Então, essa é uma cadeia fechada ou cíclica. Ela é alicíclica, ou seja, ela não tem anel, né?
Ela é normal, porque a gente não tem nenhuma ramificação aqui, ou seja, nenhum carbono terciário ou quaternário, só secundários. Tá? A cadeia fechada normalmente são carbonos secundários, porque vão estar ligados a outros dois. Homocíclica, porque ela não tem nenhum heteroátomo. E é saturada, porque só tem ligações simples. Exemplo 6. A classificação de cadeias a classificação dessa cadeia. Então, eu tenho uma cadeia fechada ou cíclica, né? Só que essa é aromática, porque eu tenho anéis aromáticos. Ela é polinuclear, porque são 2 anéis. E ela é condensada. Então, ela é um polinuclear condensado. Essa é uma cadeia fechada ou cíclica, também aromática, porque sim, eu tenho 6 átomos de carbono e ligações duplas alternadas. Ela é mononuclear, só tenho um anel aromático. Essa é também uma cadeia fechada ou cíclica aromática. Ela é polinuclear, porque eu tenho mais de um anel aromático, e ela tem os núcleos separados, então polinuclear isolado.